tarde, queridos irmãos. Eu estou aqui mais uma vez para poder trazer uma palavra que eu creio que essa veio do coração de Deus, como Deus tem nos dado palavras. E eu tenho um temor muito grande quando nós falamos em palavras, por conta de que hoje o mundo, ele está cercado, dominado por muitas vozes. Se nós imaginávamos que na época, ou nos dias de Jesus, ou nos dias de Abraão, nos dias de Isaac, Jacó, naquele tempo se ouvia muitas vozes, hoje nós temos isso aí muito e muito mais, porque antigamente você pode ver que as pessoas se comunicavam por cartas, enviavam mensageiros, enviava alguém que levasse a mensagem. E hoje não, hoje nós vivemos uma vida onde que, como diz alguns, que nós temos o mundo na palma da mão, porque nós podemos ir a qualquer lugar do mundo, não fisicamente, mas tecnologicamente, virtualmente, através da internet, através da televisão e através de outras mídias sociais. Hoje nós temos uma grande dificuldade, que é aquela coisa, todo mundo hoje escuta Deus. Só que nós temos que ver que a Bíblia ela fala que todos nós temos acesso a Deus. Esse acesso significa que não mais se precisa, nós não precisamos mais daquele sacerdote do Antigo Testamento, que ele tinha toda uma preparação para entrar na presença de Deus. O que Deus fez através de Jesus Cristo de Nazaré, que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado, ele ressuscitou, ele nos religou, ele nos reconectou com o Pai, ele nos reconectou com Deus. E essa conexão, ela vai fazer com que agora, ou com que nesses dias, nesses momentos, desde do tempo de Jesus, os filhos de Deus agora têm uma livre conexão com Deus. Só que para mim, irmãos, eu vou ser sincero, Deus ele continua sendo o mesmo. A palavra de Deus fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E eu acredito nisso de todo o meu coração. E Deus, ele fala através de muitas coisas, Deus, ele fala através da criação. Romanos, capítulo 1, tem nos versículos adiante, a partir do 5, se não me engano, Deus vai falar que uma das certezas que nós temos que ele existe é a sua criação. Então ele fala que sabeis que eu existo pelas coisas que foram criadas. Então assim, a existência de Deus, ela não se dá simplesmente só, eu posso dizer assim, na palavra, em pessoas que vão acreditar ou não na palavra, mas Deus ele afirma que ele é conhecido e que ele existe através das suas escrituras, através daquilo que está escrito, mas também através daquilo que está visível, daquilo que se pode ver, que é a criação. Então a criação ela revela quem é Deus, a criação ela revela quem é Jesus, e a criação ela revela quem somos nós. Então, através de tudo que Deus criou, de todas as maravilhas que Deus criou, a Bíblia vai falar em Gênesis, capítulo 3 em diante, que nós, do capítulo 2 até o 3, que nós somos a melhor coisa que Deus criou, assim, de todas as coisas que Ele criou. Porque quando Ele está criando o mundo, Ele dá ordem a tudo para que seja criado, Ele dá ordem para que os luminares, para que o sol, para que a lua, então tudo isso que Deus criou, ele foi dando ordem, os peixes, os animais, as bestas, as feras, então tudo que ele criou, ele deu ordem à matéria, ele deu ordem à terra para que criasse o gado, as sementes, para que criasse todos os animais que andam sobre a terra. Ele deu ordem à água, para que a água criasse os peixes, criasse os seres viventes, criasse tudo. E quando ele está dando ordem sobre a matéria ela ouve a voz do Senhor e ela realiza conforme aquilo que ele está falando. E então todas essas coisas que estão escritas confirmam aquilo que nós vemos, porque
É a maior certeza que nós temos, que Deus criou todas as coisas. Deus criou eu e você. Nós somos imagem e semelhança de quem Ele é. Amém? E essa imagem, essa semelhança um dia foi corrompida por conta do pecado, como nós bem conhecemos. Um dia, vamos falar assim, um dia Eva, ela resolveu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. O problema não estava em comer do fruto, o problema maior estava na desobediência. Não que comer do fruto seria algo ruim, mas a desobediência sempre é pior. E nós vivemos momentos e dias hoje que as pessoas, elas escutam Deus de várias formas, mas agora uma das coisas que muito me intriga o meu coração, é que Deus é esse que as pessoas têm escutado. É que Deus é esse que muitas vezes não condiz com Deus da palavra, não condiz com Deus que falou com os profetas, que falou com os apóstolos, que falou com os seus amigos, com os seus discípulos. Eu vou falar amigos porque ele chamou Abraão de amigo, após Abraão, naquele momento em que Abraão ia oferecer Isaac como sacrifício, e ele e Deus não deixou com que aquilo fizesse, porque provou o coração de Abraão. Abraão ali foi o momento que Deus ganhou um amigo, por isso Deus chamou ele de amigo, porque eu creio de todo o meu coração que amigo é aquele que faz as mesmas coisas. Eu tenho meus amigos, né, que fazem as mesmas coisas que eu faço. Eu tenho os amigos que fazem as coisas que eu faço junto comigo. Então a gente tem uma conduta de acreditar e crer que amigos são aqueles que fazem a mesma coisa que nós fazemos, ou fazem as mesmas coisas juntos. E quando Deus chama Abraão de amigo, eu vejo que naquele momento ele olhou para Abraão quando ele estava naquele monte, onde ele demorou 3 dias para poder chegar, onde ele estava levando a lenha, estava levando o seu filho, e ele não estava levando o sacrifício, até um momento intrigante e complicado, porque o filho dele olha: pai, aqui está a lenha, né? Dá a entender, aqui está a lenha, vai ter fogo, mas até agora não apareceu o sacrifício. E Abraão, como um homem impressionante, ele dá uma frase, porque ele acreditava tanto na provisão de Deus, que ele fala bem assim, que Deus proverá para si o seu sacrifício. E você que conhece a história sabe que quando Abraão amarra seu filho, deita seu filho sobre a lenha, sobre o sacrifício, quando ele está com o cutelo para cima, um anjo brada e grita ou fala, né, para que ele não fizesse aquilo, porque já estava bom, era a prova, era o momento em que Deus queria. Então Deus, naquele momento, Deus de forma nenhuma, Deus estava querendo Isaac, mas Deus estava querendo o coração de Abraão, e porque Abraão, ele não poupou obedecer a Deus naquele momento, então Deus ele deu a honra de Abraão ser chamado de seu amigo. Por quê? Porque Abraão com Isaac estava fazendo e representando aquilo que Cristo faria, aquilo que Cristo vinha a fazer. Então estava tendo ali a mesma cena que houve um dia nos céus, e que seria um acontecimento na terra, porque a Bíblia ela vai falar que o cordeiro lhe foi imolado antes da criação. Quando fala que o cordeiro foi imolado antes da criação, eu acredito que por conta que já haveria a desobediência, também já tinha sido preparado um cordeiro, já tinha sido preparado um sacrifício santo, agradável, mas que tinha sido preparado antes da fundação do mundo. E no mundo feito, no mundo físico, a vida de Jesus e a sua posso dizer assim, a sua missão a partir dos 33 anos se cumpriu, para poder se cumpriu na terra aquilo que já tinha se cumprido no céu, aquilo que já tinha sido determinado. Porque muitas vezes a nossa concepção de que Deus ele vai fazer na terra
muitas vezes já tem sido feito através da sua palavra, que é determinante. Então Deus já fez, né? Nós conhecemos as coisas quando ela acontece. Deus é totalmente diferente. Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então Deus, ele conhece, né, como a gente ouve muito o apóstolo Luiz Hermínio falar, que Deus conhece o fim desde o começo. Deus, ele está em todos os momentos do maior conhecimento. Por isso, né, ele é Deus, e por causa disso ele é Deus porque ele sabe de todas as coisas. E só que a gente vê na Bíblia, né, irmãos, que por que acontece tanta desgraça na Terra? Por que agora nós estamos passando essa fase do coronavírus? Por que nós estamos passando essas fases de doença, de peste, de coisas que vão acontecer ainda? Tudo é por conta do pecado, porque a Bíblia fala que Deus deu a terra aos homens. Eu não estou de forma nenhuma tentando proteger Deus, mas eu estou falando daquilo que já está escrito e determinado. Se Deus deu a terra aos homens, nós hoje como homens, nós hoje como filhos de Deus, nós estamos vivendo a consequência dos pecados dos próprios homens, porque Deus, ele não pecou contra a terra. Quem pecou contra a terra e tornou-a maldita foi Adão e Eva. Eu posso dizer assim, foi a humanidade representada por eles, porque a partir de Adão e Eva, toda semente que nasceria uma semente corrompida, nasceria uma semente que tinha sido, eu posso dizer, desvirtuada ou desalinhada com aquilo que Deus sonhou, com aquilo que Deus quis, né, para o homem. E Deus, quando criou o homem, lá você vai ver isso em Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, que Deus, ele cria o homem, sua imagem e semelhança, e ele dá ao homem a liberdade do pensar, do agir. Ele determina coisas ao homem. E uma coisa que você vai ver que Deus, ele não faz é colocar sobre um homem um jugo de ser uma espécie, posso dizer assim, de um ditador ou de alguém que obriga alguém a fazer alguma coisa que não queira. Mas Deus, ele sempre amou que os seus filhos fizessem, com que os seus filhos amassem, com que os seus filhos obedecessem apenas por amor. Amor é você obedecer por desejo, porque você quer, e Deus nos ajuda na obediência. Deus nos ajuda a fazer muitas coisas que, por conta do pecado, nós não temos a capacidade de fazer. Então nós vemos que a desobediência, ela gerou no ventre de Eva, eu posso dizer assim, que a desobediência gerou no ventre de Eva uma coisa muito interessante. Quando Deus fala para o homem, para ele não comer do fruto do bem e do mal, ou do fruto do conhecimento, do bem e do mal, ele está privando o homem de saber coisas que na real não eram necessárias saber. Só que daí, como você conhece a história, você vai ver que o homem é enganado, né? A mulher primeiro é enganada pela serpente, depois ela dá o fruto ao homem, mas tudo por conta que houve no coração daquela mulher uma dúvida, houve no coração daquela mulher um desejo, por conta que ela olhou para onde não era para estar olhando. E isso mostra que há um erro ou uma falha, não só na comunicação, mas no momento em que Adão, ele deveria estar com sua mulher. E eu acredito, e é muito engraçado que algumas pessoas falam isso, né? A Eva só conversou com a serpente porque naquele momento ela estava sozinha. Ninguém sabe ao certo ou afirma corretamente, mas se Adão tivesse conversando ou tivesse com Eva naquele momento, provavelmente, não sei, é uma forma de pensar, ela não gastaria um tempo ouvindo a serpente que viria dizer aquilo, porque até então a serpente falou com Eva, deixou a curiosidade para Eva, que já tinha visto o fruto, né? E todo mundo, como conhece bem a história, comeu o fruto, deu para o seu marido, e a partir daí veio o pecado, porque o pecado foi a desobediência.
Então, desobediência é pecado, e desobediência foi o pecado que trouxe toda a miséria e desgraça sobre a terra, porque a partir do pecado, o Gênesis, eu posso dizer assim, o DNA do homem, que era, eu posso dizer assim, que era um DNA, que era uma criação santa, pura, ela se tornou corrompida, e dentro da semente, dentro do genes, dentro do, eu posso dizer assim, do DNA humano, agora, após a desobediência, foi gerado no seu ser a desobediência, o conhecimento do bem e do mal. E esse conhecimento do bem e do mal, ele é disseminado de várias formas. Tanto que hoje uma das maiores lutas que nós temos é entre saber o que é bom e o que é ruim, o que é bom e o que é mal, e muitas vezes optar pelo mal, porque a semente que foi corrompida, porque nós podemos dizer assim que toda a criação humana, ela veio dos primeiros seres humanos que existiam na Terra, e eles, quando foram lançados na Terra ou colocados na Terra para poder continuar a sua vida, nós vamos ver que essas pessoas, né, Adão e Eva, esse casal, eles vieram a viver uma vida. Você não vê que tem nada na Terra contra Adão e Eva, mas a semente dele sendo corrompida, nasceram 2 filhos. Esses 2 filhos de Adão e Eva nascem, e você pode ver que, como está escrito em Gênesis capítulo 4, eles são totalmente influenciados por conta desse gene, por conta desse DNA que tinha sido arrancado junto com a desobediência, e agora nós vemos esse DNA da desobediência junto com eu posso dizer assim, a contaminação do fruto, fazendo com que no ventre de Eva nascesse um fruto bom e nascesse um fruto mau, nascesse um fruto que seria aquele que andaria na bondade, e aquele fruto que nasceria e andaria na maldade. Isso é uma coisa que eu tenho no meu coração, e muito forte, porque você vê que o primeiro homicídio se deu a partir do momento, né, o homicídio humano se deu a partir do momento em que houve inveja, e a inveja, a corrupção, a maldade, tudo veio a partir das primeiras sementes, veio a partir da corrupção do coração do homem. Isso que houve então entre Caim e Abel foi uma continuação de uma semente que tinha sido corrompida por conta da desobediência. Medita na minha palavra de dia e de noite, para que te vá bens no teu caminho, para que você, para tudo, era para a guerra, era para o trabalho, era para tudo, tinha uma direção na palavra, era andar na palavra. Então você vai ver que a palavra de Deus, ela sempre foi um alicerce para que um pastor, um empresário, um funcionário, um trabalhador, uma pessoa que sem até o ministério ela vivesse sua vida de uma forma longa, ela vivesse sua vida com uma ótima qualidade, com as responsabilidades e vivendo da forma correta. A melhor direção que nós temos é pela palavra, e então está na palavra. Então abra sua Bíblia, como eu já pedi, se você já abriu, lá em Gênesis capítulo 4, nós vamos ver, vai ter até um contexto aqui escrito o primeiro homicídio. Eu vou ler com vocês, tá bom? E aconteceu, capítulo 4, verso 1. E aconteceu, Adão e Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Caim. Caim nasceu primeiro. E disse: alcancei do Senhor um homem. E é engraçado, irmão, que eu gosto de notar ou de prestar atenção em todos os detalhes do que está escrito. É muito bom nós, quando lermos a Bíblia, nós prestar atenção de todos os detalhes, de tudo que significa aquilo
que a palavra está dizendo. Por quê? É muito legal que quando eu falar alcancei do Senhor um homem, porque até nos dias de hoje é muito importante que quando nasça filhos numa família judia, numa família de judeus, numa família de israelitas, haja um homem, ou nasça um homem, para que ele continue a geração do seu pai, para que ele continue a história do seu pai e o legado do seu pai. E verso 2 está escrito assim: e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe do fruto dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Versículo 5: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. Olha que forte isso. Deus, ele recebeu, né? Eu posso dizer assim, eu posso dizer para os irmãos com toda certeza que os primeiros ofertantes que ofertaram algo para Deus, e eu tenho para mim no meu coração que isso foi ensinado de alguma forma pelo seu pai, por Adão. E a Bíblia vai falar que Caim era lavrador da terra. E eu não sei até onde isso é só especulação ou verdade, mas você vai ver que quando Deus, quando houve a questão do pecado, quando houve a questão da desobediência, ainda no Éden, o Adão ele é colocado na terra, e por conta da vida dele, o próprio Deus ele falou para Adão: Adão, maldita é a terra por causa de ti, por causa do pecado, por causa da tua desobediência. E aquilo foi uma coisa que entristeceu muito o coração de Deus. Maldita é a terra por causa de ti. E um dos seus filhos se tornou lavrador. Não que o lavrar seja pecado, mas eu gosto de muitas vezes ajudar você e a mim mesmo a pensar nas ligações espirituais, porque nós falamos assim: não, mas ele trabalhou com a terra, ele foi um agricultor, mas eu gosto muitas vezes de pensar com você, irmão, que de todas as ligações espirituais, né? Porque a terra, ela não foi maldita por algo que aconteceu antes com relação à terra, ela foi maldita porque a essência da terra que foi corrompida, ela foi corrompida exatamente porque a matéria que fez o homem foi a terra, foi o barro. Então Deus fez o homem do barro, assoprou nas suas narinas. Então, a partir do momento em que Adão ele pecou, ele transformou a sua essência em uma coisa maldita, em uma coisa amaldiçoada em si, né? Porque veio veio da sua característica genética, do seu gene, da sua matéria. E seu filho Caim, ele foi lavrador, e aconteceu que ao cabo de dias, verso 3, Caim trouxe do fruto da terra ao Senhor, e Abel também trouxe do fruto dos primogênitos das ovelhas, da sua gordura atentou ao Senhor para Abel e para a sua oferta. Agora eu imagino com vocês, irmãos, que momento tenso. Imagina você comigo, que aqui aparecem os dois meninos e eles vão até Deus, e de alguma forma, eu não posso dizer que não está escrito, mas dá a entender muito claramente que é só uma forma de entendimento, que Deus estava naquele momento, estava naquele lugar. Porque quando a Bíblia fala que Deus atentou, Deus olhou, né? Deus ele atentou para a oferta de Abel. Deus ele prestou atenção em tudo que Abel tinha feito ou estava fazendo. E uma coisa muito legal que eu gosto de falar assim, muitas vezes, com que amor que nós entregamos algo para Deus, né? E muitas vezes eu gosto até de falar às vezes sobre ofertas, sobre dar algo para Deus.
E quando nós ofertamos ou quando nós dizimamos, o que importa não é o valor, é o valor, posso dizer assim, um valor sentimental de quanto aquilo é importante para nós, e nós vamos dar para Ele a importância de nós darmos para Ele algo que tem valor primeiro dentro de nós, e nós nos importarmos de uma forma tal que isso seja extremamente importante para Deus. E eu vejo que quando você pega assim, dá a entender que Caim estava na mata, Caim estava lavrando a terra, e daí houve-se um momento de que era para levar uma oferta ao Senhor. O Senhor tinha aparecido de alguma forma ali para estar com Adão e Eva, e ele vê aquilo ou nem estavam juntos, mas aí Caim pega. Eu imagino que ele estava indo, parece que no meio do caminho ele pegou um fruto, ou pegou um ramo de flores, ou de alguma coisa que ele colheu e estava levando para Deus, E parece simplesmente assim, algo, não, eu tenho que levar, então eu vou pegar o que tem aqui. A diferença que eu vejo do coração de Abel é que dá a entender que Abel, para ele saber que o primogênito, a primeira das ovelhas, que ele ia dar, que ele ia oferecer ao Senhor, dá a entender claramente que ele prestou atenção qual era a ovelha, ele cuidou dela, ele teve todo eu posso dizer assim, um cuidado em não perder ela. Não sei se de alguma forma ele marcou ela assim, ou botou um lacinho, mas de alguma forma ele deixou ela bem separada, de uma forma com que ele soubesse que era primogênita. Ou ele foi um pastor que ele conheceu tão bem a sua ovelha que ele sabia qual era só de olhar. Mas ele preparou ela, ele teve uma preparação. E eu costumo dizer, e isso é uma verdade dentro do meu coração, que tudo aquilo que nós amamos, nós costumamos preparar antes. Tudo que nós queremos entregar com amor, nós temos um carinho por aquilo que nós estamos entregando. Então eu creio que houve um sentimento de carinho, de amor, de determinação, porque Abel sabia que estaria dando algo para Deus. E ao mesmo tempo nós conseguimos entender de uma forma bem simples aqui, que dá a entender que Abel simplesmente ele pegou ali o fruto, um dos frutos que tinha, e levou, não teve todo aquele cuidado, ele não preparou, não fala que foi o primogênito da sua agricultura, algo totalmente diferente de como foi Abel. E o maior problema em si foi para Caim, foi que ele percebe que Deus, e não foi por palavras, ele percebe pelo olhar, de repente, que Deus ele não atentou, não se alegrou, não se agradou da sua oferta. E já de Abel, dá para entender que é como se Abel tivesse naquele dia, Abel tivesse tirado um sorriso de Deus, algo que expressasse o uau de Deus, ele gostou, Por isso a Bíblia fala que ele atentou para a sua oferta, para Abel e para a sua oferta. Então, uma das coisas que nós temos que entender aqui é que Deus, ele rejeitou a Abel, ele rejeitou a Caim e sua oferta. Isso mostra claramente que ele rejeitou a intenção do coração de Caim e o que Caim estava ofertando. E aqui é muito engraçado que no capítulo 4 vai falar que Abel, para Abel, ele atentou ao Senhor para Abel e para a sua oferta. Ele atentou primeiro para Abel e para aquilo que ele estava entregando. Então toda vez que nós dizemos assim, vamos dar meu dízimo, vou pagar, tem gente que fala pagar o dízimo, mas a questão não é essa de dízimo. A questão é de quando nós vamos entregar algo para Deus, ele primeiro vai atentar em nós, para depois para aquilo que nós estamos entregando. Então muito cuidado com a forma com que você está entregando algo para Deus.
Muito cuidado com a forma que você está entregando algo para o seu irmão. Muito cuidado com a forma que nós estamos entregando algo para alguém. Amém? E essa é uma das coisas que nós temos que ter muito no nosso coração, é que nós venhamos entregar alguma coisa com amor, senão é melhor não entregar, né? Senão é melhor não entregar. E no verso 6, Deus percebendo, ele disse, né? Claro, Deus é Deus. Ele percebendo, ele disse: e o Senhor disse a Caim: por que tirastes? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizerdes, verso 7, não te é certo que serás aceito? E se não fizerdes o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Haveria um desejo que viria para a mente, haveria um desejo que viria para o coração, por quê? Porque nós estamos cercados de vozes, nós estamos cercados de desejos, nós estamos cercados de coisas para que nós venhamos ter os piores desejos, de coisas que para nós termos as piores vontades, mas de tudo que nós sentimos, de tudo que nós pensamos, de tudo que nós falamos, a direção de Deus é para que nós venhamos dominar essas coisas. E Deus, ele percebe, se fizeres o bem, quando ele fala bem assim no 6, e disse: por que tirastes? Por que descaiu o teu semblante? No verso 7 ele vai dizer: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Então você vê que de alguma forma ele fez de má vontade, ou houve um mal, uma intenção má no que foi feito. E Deus, ele continua na parte B do versículo 7, e se bem fizerdes, e se fizerdes o bem, e se não fizerdes o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, você vê que Deus claramente identificou e viu que a inveja sobre Caim foi uma inveja, um desejo de que ele fizesse alguma maldade contra seu irmão. Então nós vamos ler o verso 8. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Então, aquilo que Deus avisou para ele, se fizeres bem, vai ser aceito, mas não faça o mal, porque se você pensar o mal, se você desejar o mal, você ainda pode dominar sobre esse mal, mas agora, se você não dominar sobre esse desejo mal, que muitas vezes rodeia, que muitas vezes nasce no coração de alguém que passou por um trauma, por alguma coisa ruim, simplesmente você vai ser possuído por esse desejo. E aqui você vê claramente no verso 8 que ele não ouviu a voz de Deus, mas como a semente da maldade e da desobediência, ele continua fazendo aquilo que ele desejou primeiro. E a parte B vai falar: e estando ele no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E depois você vai ver que no verso 9 diz: e disse o Senhor a Caim. Você vai dar a entender claramente que Deus esteve com Caim, ou Deus de alguma forma falou muito claro com Caim. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Pensa numa resposta mal educada, feia, né? Para responder assim para Deus ainda. Muito estranho, né? Muito revoltante. Então você vê que o coração dele estava extremamente contaminado. E uma das coisas que a desobediência faz é você não ter respeito nenhum por qualquer autoridade, por qualquer submissão ou pessoa que esteja acima. E quem estava falando com ele aqui foi exatamente o seu Criador, o seu Deus.
E disse Deus: que fizestes? A voz, olha que forte, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então você consegue entender que Deus ele estava acima de tudo aquilo que é essa história. Ele estava acima, posso dizer assim, na parte mais alta de tudo aquilo. A Bíblia fala que Deus, a Bíblia vai falar em Salmos que Deus ele se inclina do seu trono para poder ver o que está acontecendo nos céus e na terra. Então assim, Deus ele está muito acima do que nós imaginamos, né? Ele está acima de todas as coisas. E Deus ele ouviu a vida de Abel clamando, né? Ele ouviu a voz do sangue do seu irmão, ele ouviu a voz do sangue de Abel clamando desde a terra. A voz clama e um sangue derramado na terra através de uma maldade, sem uma culpa, ele sempre vai clamar por justiça, né? E foi o que o sangue de Cristo fez nas nossas vidas. Quando ele foi derramado por nós, ele clamou por justiça, né? Mas a justiça de Deus, uma justiça que salva. Então nós vamos ver no verso 11, Deus falando: agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade porque eu não possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças na face da terra e da tua face me esconderei e serei fugitivo e vagabundo na terra, e serás que todo aquele que me achar me matará? E o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não fizesses qualquer o que achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Então nós vamos ver aqui que um filho da desobediência foi expulso da presença de Deus, ele foi expulso de viver uma vida com Deus, exatamente por conta que ele resolveu desobedecer, ele resolveu viver a sua vida de uma forma errônea, ele teve escolhas erradas. A voz de Deus, ela vai ser sempre contrária à voz que você quer ouvir ou que nós queremos ouvir. Não é 100% isso, mas eu posso dizer que uns 80%. O desejo do coração de Deus é responder às nossas vidas com a sua palavra, com a sua verdade. Então leia a Bíblia, ouça a voz do Senhor através da sua palavra. Amém? Eu espero que essa palavra ela possa ir de encontro ao que você desejou nesse dia, ao que você quis escutar nesse dia da parte de Deus, que muitas vezes é como um remédio que não vai entrar na nossa boca de uma forma doce e aquilo vai ser delicioso, não, muitas vezes vai ser amargo, mas vai ser a solução para as nossas vidas. E muitas vezes essa é a palavra de Deus para os nossos corações. Amém? Então eu quero abençoar a vida de vocês, medite nessa ministração, nessa palavra, e que o coração de cada um de vocês sejam abençoados por aquilo que Deus está fazendo. Amém? Feche seus olhos junto comigo, vamos orar.
agradecer a Deus por mais um dia de vida, agradecer ao Senhor por mais este momento. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque mediante ao bem e o mal que está sobre essa terra, ao bem e o mal que está sobre o coração dos homens, o Senhor nos deu a opção de se render a Ti, de se render à Tua vontade, de se render ao Teu coração e verdadeiramente Te pedir perdão em todos os momentos por todos os nossos desejos que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor desejou para nós. Nos perdoa por muitas vezes fazer coisas e tomar atitudes dizendo que foi o Senhor que falou, sendo que o que o Senhor disse já está escrito e o que nós ouvimos da Tua parte vai ter que verdadeiramente bater com aquilo que está escrito de nós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu coração. Nos ajuda nas nossas escolhas, porque nesse dia nós escolhemos o Senhor. Nós escolhemos ouvir a Tua voz. Nós escolhemos fazer a Tua vontade. Obrigado, Deus, porque Tu és maravilhoso e nós Te louvamos. Obrigado mais uma vez por estar aqui com os meus irmãos, por abençoar a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém.